Vídeo do nosso querido mano Fasni. Vamos ver aqui um vídeo muito interessante. Eu tô querendo fazer esse vídeo aqui porque ele tá perto dos 10 mil inscritos. Vou deixar o link pra vocês aqui na descrição, pra vocês irem lá e darem uma olhada, né? Ele tem uns materiais bem legais, espero que vocês, né, gostem. E ele tá falando teorias confirmadas e desmentidas de Five Nights at Freddy's. Então a gente vai conversar bastante a respeito de teoria. Deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino. Tamo junto, muito obrigado a todo mundo que tá aí. E vão no canal do Fasni. Vamos aqui atualizar e já vai começar... Golden Duo. Ah lá. Essa teoria Golden presume Duo. que Golden Freddy possui duas almas. Charlie First. Essa teoria presume que Charlie foi a primeira criança a morrer em toda a franquia. Two Vans. Essa teoria presume que Vanny e Vanessa são pessoas diferentes. Ah lá. Glitch Afton. Essa teoria presume que Glitch Trap é William Afton. FNAF 3, 2015. Essa teoria presume que o FNAF 3 se passa em 2015. FNAF 3, 2023. Essa teoria presume que FNAF 3 se passa em 2023. Glenn Mike. Essa teoria presume que Michael Afton está possuindo Glamrock Freddy. Cassidy, the one you should have killed. Presume que Cassidy é o espírito vingativo, aquele que você não devia ter matado. Essas são algumas das teorias mais discutidas na comunidade de FNAF. Mas afinal, quais teorias estão certas? Toma cuidado com o que você vai falar, porque vai ter uma galera que vai encher o saco. Tô brincando. Mas vamos lá. Bom, novamente, já começando, eu vou falar o seguinte. Eu vou dar os meus pitacos do que eu penso, mas se eu puder mostrar alguma prova ou outra, tá bom? Eu vou tentar me basear no que eu sei, no que eu acredito, pra falar o que eu acho e tudo mais também. Nunca vi esse vídeo do Fasni, vou ver agora com vocês, então, outra coisa também, são teorias. Tomem cuidado, porque, né, a história a gente tá tentando descobrir elas juntos. Há muitos anos a comunidade tenta descobrir ela e a ideia não é de quem tá certo e quem está errado. A gente tá tentando discutir pra tentar chegar, né, num ponto em comum da onde a história foi, da onde a história está, né? Mas vamos lá. Muitas brigas estão acontecendo na comunidade em relação às teorias. Uns concordando com X teorias e outras pessoas concordando com outras teorias. Isso tá virando um quebra-pau absurdo. E como um teorista ativo na comunidade, eu digo que isso é uma merda. Mas agora nesse vídeo, vamos finalmente separar o que está certo na história de FNAF e o que está errada. Então, vamos começar logo com as teorias confirmadas de FNAF. Vamos lá. Quero ver evidências também. Quero evidências. Chega de mentiras! Eu quase ia esquecendo de avisar, mas abaixo das imagens das teorias, haverá um medidor de veracidade. Se o medidor marcar 1, significa que ela é ligeiramente confirmada. No caso, que ainda está em constante discussão. Se o medidor marcar 2, significa que ela é parcialmente confirmada. E se o medidor marcar 3, significa que ela é completamente confirmada. Ou pelo próprio Scott, ou pelos jogos. Mas agora que vocês já entenderam a dinâmica, vamos para a primeira teoria confirmada de FNAF. Mike Bro. Essa teoria diz que o Foxy Bro é na verdade o Michael Afton. Eu sei que isso pode parecer bem óbvio para a maioria das pessoas, mas eu queria que vocês soubessem como que os teoristas chegaram a esta conclusão. Para começar, na cutscene final do Sister Location, Michael se refere ao Springtrap como pai. Father, it's me, Michael. It's me, Michael. I did it. I found it. E aí o pai dele é o homem por trás. Em The Fourth Closet e no próprio Sister Location, é confirmado que a Elizabeth é filha do William Afton. E se voltarmos aos minigames do FNAF 4, na casa do Crying Child, é possível ver que há um quarto, o que tudo indica ser um quarto de uma menina. Isso presume que o Crying Child também possui uma irmã, além do Foxy Bro, que é seu irmão mais velho. E com essa confirmação que a Elizabeth é filha do William Afton, e com Michael chamando o Springtrap de pai, nós podemos concluir que o Foxy Bro é o Michael Afton. E pra matar a pau de vez com essa teoria, que bom que ele tá dando se voltarmos as bases, no Security Breach, é possível ver a mesa Afton, onde é mostrado 4 Staff Bots, que muito provavelmente é a representação da família Afton.
MCI... Só que aí a gente tem que também falar uma coisa, tem que dar um alt tab, porque é o seguinte, por mais que seja uma representação da família Afton, realmente é um easter egg desse, não foi construído aparentemente por um Afton, não foi construído pela continuação da família, porque o que eu quero dizer é que todos estão mortos, até onde nós sabemos. O que foi construído ali é uma simulação do que o Mimic teve na cabeça dele, do que ele recebeu de informações. Até onde eu sei é isso. Porque, por mais que seja realmente a família Afton, seja uma representação ali, não quer dizer que foi feito por um Afton. É isso que eu queria dizer, tá? É mais essa parte, é como se o Mimic estivesse aprendendo algo novo, estivesse aprendendo um conceito de família, um conceito novo e tal, por passar muito tempo, né, nos subterrâneos da pizzaria e por aí vai, né? Mas vamos lá, vamos embora. 85. Essa teoria diz que o MCI, no caso, o desaparecimento das 5 crianças, aconteceu em 1985. Essa teoria foi praticamente confirmada agora com o jogo do Into the Pit, onde é mostrado 5 ou 6 crianças mortas na pizzaria de 1985. E nesse caso seria impossível ser o DCI, porque o DCI acontece no FNAF 2 em 87. MCI e DCI são coisas diferentes. O MCI aconteceu em 85 e o DCI em 87. Fazbear Entertainment, anos 60 ou 70. Essa teoria fala que a Fazbear Entertainment inaugurou entre os anos 60 e os anos 70. Essa teoria foi confirmada recentemente no Secret of the Mimic, onde é mostrado que a Fazbear e a Family Diner já existia na década de 70. Além do mais, no Help Wanted 2, é possível coletar um pôster da Fall Fest. A Fall Fest foi um evento que teve uma relação com a Fazbear Entertainment. Não se sabe se foi a Fazbear que organizou a Fall Fest ou se eles só tiveram uma participação. Mas de qualquer forma, o pôster mostra a data 1970. E levando em consideração que a Fazbear participou desse evento, podemos concluir que a Fazbear já existia na década de 70. E pra fechar de vez com essa teoria, no filme é mostrado que a Freddy Fazbear's Pizza abriu na década de 70. Montem... Bom, uma coisa importante também é, quando é repetido muito a mesma coisa, quando é repetido muito uma parada, eu sinto que é um pouco do Scott Calton falando, é pra esse caminho que vocês têm que ir e tal. E também faltou dizer uma outra prova muito importante, ver se eu consigo achar aqui, Secret of the Mimic Trailer, tem uma data dentro do... Aqui, achei, vou pôr a foto. Dentro do trailer do Secret of the Mimic, de um dos três, eu não lembro qual trailer exatamente, mas eu sei que tem nos trailers, dá pra você ir lá e ver até hoje também, existe também uma outra data, que é 1979, uma outra data, eu falo uma outra confirmação da data, falando que é a Fazbear Entertainment, ainda mais que o jogo tem referências claras a Fazbear Entertainment. O Edwin Murray, ele tava trabalhando pro William Afton e pro Henry Emily, e o maior cliente era já a Fazbear Entertainment, então faz todo o sentido acreditar que sim, a Fazbear Entertainment possivelmente aconteceu nos anos 70. Já tinha esta empresa existindo de alguma forma, né, desde seus meados dos anos 70 e por aí vai. Então, realmente é nessa época ali, mais ou menos, que a Fazbear Entertainment, ela já existe. Isso foi confirmado agora no Secret of the Mimic, né, tem as confirmações também do filme, tem as confirmações, né, de datas, de boletos, recibos e tudo mais da época. E também tem, né, no trailer do Secret of the Mimic, que eu acho que só faltou pontuar que tem mais uma prova além dessas que ele mostrou. Não só também, né, o próprio Secret of the Mimic, que se passa em 79. Então, realmente é confirmado. Vamos lá. MCI. Essa teoria diz que os espíritos das 5 crianças do MCI está habitando agora o Mountain Freddy. Então, eu vou tentar explicar da forma mais clara possível as evidências dessa teoria. Para começar, no The Fourth Closet é mostrado que o William Afton ejetava remanescentes e agonia dentro dos Phantimes. Esses remanescentes eram de origem das 5 crianças mortas no MCI. Em paralelo a isso, nas blueprints do FNAF 6, é mostrado que anteriormente o Mountain Freddy era o Ennard, e o Ennard é a junção de todos os Phantimes. E se os Phantimes estavam contaminados com os remanescentes das crianças do MCI,
podemos concluir que os espíritos das crianças estão agora habitando Molten Freddy. Sim. No caso estavam, porque a pizzaria do FNAF 6 foi-se embora. O Candy Cadet também reforça essa teoria no FNAF 6, onde uma das histórias conta que uma mulher derreteu 5 chaves para formar uma chave só. Sim, Isso pode ser uma referência ao Molten Freddy. Agora vou lhe contar uma história de uma jovem que foi selada em uma pequena sala. Na sala havia uma fornalha e 5 chaves. Ela foi informada que cada uma das 5 chaves destrancaria uma das 5 portas fora de sua sala. Dentro de cada sala havia uma criança que ela poderia levar consigo enquanto fugia do prédio. Mas ela só teve permissão para sair de sua sala com uma chave, não todas as 5. Desesperada para encontrar uma maneira de salvar todas as 5 crianças, a mulher derreteu as 5 chaves na fornalha para criar uma única chave, esperando que ela destrancasse todas as 5 portas. Mas, é claro, não funcionou assim. Agora sua chave não abria nenhuma das portas. Em vez de deixar sua sala com a chave de uma vida, ela havia levado consigo a chave de 5 mortes. Brabo. E tem também o outro Candy Cadet também, que ele fala que... Eu não lembro, acho que foi um negócio que matou 5... uma cobra que matou 5 coisas e aí acabou... elas parando do mesmo estômago e aí acabou enterrando tudo junto. Eu não lembro a história direito, mas teve uma coisa assim também. O FNAF 6, ele vai fazer essas alusões, né? Bem da hora, bem bizarro também. Cassidy Girl. O nome... Tá, voltando aqui. Eu particularmente acredito que sim, por conta também que faz a junção perfeita do Follow Me, do porquê que o William Afton teria voltado lá para destruir os animatrônicos. Era justamente para pegar o remanescente, vínculo esse que nós vimos no Fourth Closet. Da onde ele tiraria, né, esse remanescente, de onde ele tiraria essas coisas das crianças, seria justamente ele tendo que voltar na pizzaria para pegar o remanescente delas e aí ele colocar nos Funtimes, que é o que tá escrito no Fourth Closet. O que acontece também é, com isso, as almas das crianças saem e a galera não entende direito. Pô, mas se a alma da criança é aquele negócio que fica dentro do animatrônico, como é que consegue ter ela saindo aí e tudo mais? O que eu acredito é que em Five Nights at Freddy's também existe esse negócio do paranormal, existe esse negócio da projeção, né? Muitas coisas conseguem ser projetadas mesmo tendo uma alma, passando alguma coisa ou amaldiçoando o lugar, pois as almas das crianças estavam ali e o William Afton acabou pegando as almas, na verdade, de 4 crianças. A gente subentende que Golden Freddy também já estaria lá embaixo, mas ou já teria pego em algum outro momento. Mas o William Afton, o importante é que ele libertou, né, as almas das crianças, libertou entre aspas, né, acabou colocando em outro lugar que foi no Sister Location. Isso a gente subentende que é dessa forma, para fazer sentido o William Afton ter voltado lá, ter desmontado. Ah, mas pode ser porque ele também queria limpar as provas? Também pode ser, mas eu acredito mais nisso porque isso foi colocado no Fourth Closet, e aí foi colocado novamente, né, que o Phantom Fred teria, né, uma coisa, a Ballora teria alguma coisa, Phantom Fox teria alguma coisa, o Bombom teria alguma coisa, e aí a quinta alma seria da Elizabeth, né, pra justificar isso. Que aí juntaria 4 almas nos 4 bichos, né, os principais. A galera coloca a quinta alma meio assim também, colocando junto e tal, meio iendo das ideias, ou colocando ele também participando ali. Mas a conta fecha. O importante é que a conta fecha. E aí, por que a galera não acredita tanto? Porque tem gente que acha que, na verdade, o William Afton foi só pra limpar as provas, não foi pra fazer nada disso. Os Funtimes são ou outras crianças ou são programações diferentes, né? Então, por isso que tem essa discussão na comunidade. Eu, particularmente, acredito que sim. O William Afton pegou as almas dessas crianças e levou pra lá também. Aí acabou nascendo e deu tudo ruim lá no Sister Location. Aí eles foram juntados e virou o Energy, depois o Energy virou Molten Freddy. Pra justificar também o final, que aparece até Suzy, Fritz, Gabriel e Jeremy e tudo mais, né? Enfim, também, vamos lá. É autoexplicativo. Essa teoria aí, diz agora que a Cassidy é uma garota. Cassidy menina, eu sei perdão. que a resposta para essa teoria parece ser bem óbvia, mas tem bastante pessoas que ficam com dúvidas. Ainda mais com a chegada do filme, que é mostrado que o espírito que está possuindo o Golden Freddy é de um garoto. Exato. Mas, enfim, no jogo do Into the Pit e no livro Return to the Pit, é mostrado que as vítimas do MCI contavam com 4 meninos e 2 meninas. Os 4 meninos sendo Gabriel, Jeremy, Fritz e Andrew. E as meninas sendo Cassidy e Suzy. Angel Games.
O que ele tá falando pra galera que tá meio perdida, né? Por que a galera fica nessa dúvida também? Por conta justamente que na Fazbear Frights, nos livros, foi apresentado o Andrew. O Andrew que ele vai explicar agora. Esta sexta criança seria que a galera acaba acreditando que também participou do City Wraith e tudo mais, e tava o Andrew e o Jake, e aí esta alma dessa criança é quem estaria mantendo o William Afton preso naquele inferno que é Ultimate Custom Night. E o Andrew também teria, né, aquela coisa toda de ser o espírito vingativo por conta do quarto do Homem 1280, que aparece o menino com a máscara de jacaré, e enfim, aí existe esse vínculo também. Não é um negócio tão forte, e aí o problema é que o filme, né, como pegou a criança do Golden Fred é um menino, por isso que surge a dúvida. Eu acho que a criança é menino ou menina, pouco importa, né? O importante é que saber que a criança morreu e é isso. Essa teoria diz que o Angel, a criança que foi mostrada nos epílogos da Fazbear Frights, é na verdade a sexta criança do MCI. Sim. Ai, eu odeio essa teoria, mas vamos lá. A evidência mais forte dessa teoria está no jogo do Into the Pit, onde é mostrado que há 6 vítimas do MCI, ao invés de 5. Não só isso, também, como nas intermissões da Ultimate Custom Night, mais especificamente da parte da Toy Chica, ao final de todas as intermissões da Toy Chica, é mostrado que ela se encantava por outros animatronics para depois matá-lo e roubar seus itens. E adivinha quantos itens ela roubou? 6 itens. Então nesse caso, cada item seria uma representação de uma criança do MCI. Eu só acho foda essa teoria, porque ela parece mais como um retcon do que algo que já estava sendo planejado. No caso, parece que só socaram o Angel na história para mostrarem quem era o espírito vingativo no final das contas. Eu só acho muito esquisito essa teoria, porque, tipo, por que eles esquecem que uma criança desapareceu? Mike... Vou explicar outra coisa também que eu acredito. Aí, Cor, você acredita no Angel, sexta criança, esse tipo de coisa? Pessoal, eu acredito que cada universo tem seus próprios eventos. Cada universo, o universo que eu falo é, os jogos, eles têm os seus próprios eventos e coisas para os eventos dos jogos poderem funcionar. Por exemplo, nos próprios jogos, nós sabemos que a Charlie, filha do Henry, ela acaba entrando na Puppet. Aí tem os livros, os primeiros livros da trilogia, que acaba colocando o Charlie, que na verdade o plot todo é que ela é, na verdade, um ser humano com um animatrônico, né? Ela voltou como um robozão e tudo mais. Não na Puppet. Então, o evento Puppet dessa trilogia inicial não existe. Assim, existe, mas é meio, enfim, meio estranho explicar, mas o que eu digo é, os outros livros, a Fazbear Frights, tem os seus próprios eventos para eles funcionarem. O Andrew, ele é importante para Fazbear Frights para poder explicar o Stitch Wraith, a aparição de sutura, vulgo fantasma despedaçado, que dentro do fantasma despedaçado tem 2 almas de crianças, a alma do Jake e a alma do Andrew. Jake é aquele menino que tinha câncer e tudo mais, e aí é uma alma boa que acabou possuindo um bonequinho lá e tal, por conta da história, e o Andrew já seria uma criança que o William Afton realmente fez de ruim. Só que a alma do Andrew acabou parando dentro do Fett. E aí tem alguns vínculos que vincula a alma da criança do 1280, né, do William Afton preso na UCN, aquela coisa toda, existe. Só que os eventos que estão descritos justamente do Fett, desta alma, ela vai caminhando pro Stitch Wraith, ela vai caminhando pra fazer a aparição de sutura e aparecer esse bicho bizarro que depois o Larson tá investigando. Aí aparece o Talbert falando do que aconteceu, explica mais eventos do porquê da Eleanor, serve pra explicar essas coisas, servem pra explicar este universo e esse entendimento. Mas agora no Into the Pit apareceu a sexta criança lá, Cor, que não sei o que. Então, a gente precisa ver como que isso vai ser trazido pro Fett, o próximo jogo, como que isso vai acontecer, porque justamente o Fett vai ter que explicar a história do Andrew. Então, eu falaria pra gente tomar um pouco de cuidado, e eu creio nesse negócio, onde cada universo, ou seja, os livros têm seus próprios eventos para as coisas acontecerem, os jogos têm seus próprios eventos para as coisas acontecerem, e o filme também tem os seus próprios eventos para as coisas acontecerem. Porque, pelo andar da carruagem, o Michael Afton, ele seria totalmente diferente, ele seria uma pessoa redimida, e também teria os eventos da criança chorona, coisa que no filme até agora não apareceu. O que vai acontecer no universo do filme ainda está em aberto. O que vai acontecer no universo dos jogos ainda está em aberto. Só que a Fazbear Frights já está fechada. Então a gente já tem as conclusões do
que aconteceu. Tanta alma, se não me falha a memória, o Jake ele troca de lugar com o Andrew e o Andrew é que é libertado e o Jake fica no corpo do fantasma despedaçado e continua, né, andando por aí, que eu me lembro é algo desse tipo. Agora, colocar que o Andrew, não, é a sexta criança e tudo mais, é do jogo porque tem essa pista e tal, papapá, tudo bem também, eu acho interessante. Só não acho que isso foi pensado desde o começo, acho que é uma coisa interessante, não é tanto um retcon, porque FNAF sempre colocou os elementos lá e foi explicando depois, FNAF já faz isso há muitos anos, e a história do Andrew é até que interessante, mas eu acredito que ela funciona muito mais pra história da Fazbear Frights do que pra explicar os próprios jogos, porque não faria nenhum tipo de sentido, né, na própria UCN, a última cutscene, logo a última coisa que você vê é o Golden Fred todo tremilicado. Aí vai falar que o Andrew agora é o Golden Fred? Muita gente acredita que sim. E aí como é que fica criança chorona que também morreu pelo Fredbear? Como é que fica a Cassidy que também morreu lá dentro? Eu sei que vai ter um monte de gente explicando e tal, mas eu acho que, na verdade, o Andrew ele funciona para as histórias dos livros, né? Pra ela não ficar tão confusa também das coisas, né? Mas tudo bem. Green. Como é que é o Essa negócio? teoria diz que o Michael Afton presenciou os eventos de FNAF 4 através de um sonho. Essa teoria é bastante reforçada no livro Survival Logbook. Exatamente. Lá é mostrado que a pessoa que estava anteriormente com o livro, no caso, o Michael Afton, estava tendo sonhos estranhos e também estava tentando se comunicar com alguém. O filme de FNAF tenta explicar mais ou menos essa teoria, onde o Michael, durante o seu expediente, ficava dormindo e, em relação aos jogos, após ele dormir, ele via os eventos do FNAF 4. No FNAF 4 também, é possível ouvir que um dos sons ambientes do jogo é de uma ligação do Ralph, no caso Phone Guy, invertido. É porque quem seria a única pessoa possível de estar no FNAF 1 e ter escutado esse áudio? Porque a criança chorona, ela morre em 83. Nós sabemos disso. Quem seria a única pessoa capaz de escutar esse áudio aqui? Não tem outra no seu próprio irmão, que foi lá depois do FNAF 1 também, né? O Michael Afton. É o áudio eu não sei. Mas espera, primeira noite. Quem controlamos no FNAF 4 na verdade não é o Crying Shield? Por que você tá falando agora que é o Michael Afton? Então, deixa eu explicar para vocês da forma mais clara possível. No FNAF 4, nós controlamos tanto o Crying Shield quanto o Michael Afton. Sim. O corpo que estamos controlando é do Crying Shield, porém a consciência é do Michael Afton. Nesse caso, é como se fosse um mundo espiritual interligado por duas pessoas. Mas não tem muito o que explicar, é mais o básico. Só de vocês saberem que quem é o personagem principal do FNAF 4 é tanto o Michael Afton quanto o Crying Shield. Na verdade é mais a criança chorona, né? Ela passou por esses eventos e depois o Michael Afton viu. É basicamente essa a explicação. Mas como que não sei o que aconteceu? Pô, porque foi ele que botou o próprio irmãozinho na cabeça lá, né, pô? E isso acabou, né, perseguindo ele pro resto da vida. Por conta, né, dessa coisa, dos pesadelos e tudo mais. É essa a explicação que é mais plausível pra ter justamente a droga do Mike desenhando o Nightmare e ter esse áudio lá no FNAF 4. Entende? Que é tudo teoria. Retrofit. Essa teoria diz que os clássicos animatronics foram usados na Fredbear's Family Diner na década de 70 e mais pra frente eles foram reutilizados na década de 90 no FNAF 1. Essa teoria nega a existência da teoria dos Unwittereds, no caso, os Wittereds consertados. Essa teoria, é uma dor de cabeça inteira pra você ligar ela com a história. Mas eu vou tentar explicar para vocês. Eu só quero que vocês entendam, primeiramente, que os Wittereds não são os mesmos que os clássicos. Sim. Os Wittereds foram os modelos criados pelo Harry. Já os clássicos foram os modelos criados pelo Edwin. O Edwin Murray era um cara que fazia fantasias e animatronics para clientes. A Fazbear Entertainment, que foi uma de suas clientes, pediu para que Edwin criasse o visual dos animatronics para a Family Diner. O Edwin, então, fez o modelo dos clássicos animatronics. Porém, a Fazbear exigiu que o Edwin mudasse o visual completamente, para que fosse parecido com o visual dos Wittereds. Então, o Edwin diz que ele achou o visual dos Wittereds muito assustadores e feios, e que ele não mudaria
o design feito pela Fiona. O visual dos dele. Withereds acabam sendo descartados e a Fazbear recolhe os trajes clássicos dos animatronics. Meio confusa essa teoria, né? Mas eu só quero que vocês entendam que não existe o visual consertado dos Withereds. Na verdade, ele até pode ter existido, mas não como uma atração na Family Diner. Sempre foram os animatronics clássicos. Correção. Na Fred Fazbear Pizza. Na Fred Fazbear Pizza. Porque a Family Diner, ao que dá a entender, só tinha o Fredbear e o Springbone. E esses animatrônicos, eles foram feitos na Fred Fazbear Pizza. E ao que dá a entender, já existia a Fred Fazbear Pizza 83 ali também, por conta da moeda do Help Wanted, que eu sempre falo dela. E também por conta que até no filme já falou, não, gente, já tinha uma Fred Fazbear Pizza antes também. Então, não é tão longe de pensar que Fredbear e a Family Diner, a Fredbear Family Diner surgiu já antes, mas também a Fred Fazbear Pizza também é desta época, anos 70, 80. Não é tão longe de começar a pensar que o próprio William Afton, ele se apropriou dos modelos do Edwin Murray, porque ele se apropriou de tudo, e ele acabou pegando esses modelos dos clássicos e só usando lá pra frente, né? Utilizando justamente para fazer a pizzaria depois que ela fechou em 87. A ordem dos eventos, pra vocês entenderem um pouco melhor, é: a Fazbear Entertainment vai lá e tem a Fredbear Family Diner. Ela é um sucesso, todo mundo gosta dela. Depois disso, acontece todas as paradas com contratar o Edwin Murray para fazer outros modelos e tudo mais. Ele faz os modelos, a Fiona que desenha eles. Tem até outras localizações, tipo Ticas Party World, que eles também acabam tomando conta, né? Ticas Party World? É Ticas Party World mesmo. Depois disso, o Henry Emily e o William Afton, ele tem, na verdade, a ideia de fazer uma outra parada, que viram os protótipos, que seriam justamente os Unwithereds, ou Withereds, por aí vai. Pode ser que eles chegaram realmente a ser um teste em alguma pizzaria ou algo do tipo, mas eles ficaram só nisso, nos testes. O Edwin Murray viu esses modelos e achou uma bosta. Falou, não, eu não vou tirar o modelo da Fiona. Foi a minha esposa que fez, é a única coisa que ela em vida fez e depois que ela morreu é a única coisa que eu quero que fique. Só que aconteceu o seguinte, aconteceu os eventos do Edwin Murray, ele não conseguiu entregar os projetos, ele não conseguiu entregar nada, porque sumiu aquela coisa toda. E aí, então, o Henry Emily e o William Afton toma a decisão, então, de fazer e continuar com os modelos dos Unwithereds, que é, tecnicamente falando, os modelos que foram lançados. E aí os protótipos viram a parte original. Depois esses modelos continuam por mais tempo até 85, pois em 85 acontece o MCI e aí acabam colocando as crianças dentro deles. Pode ser que nesse meio tempo também, com o fechamento da pizzaria por conta, né, dos eventos lá da Fredbear Family Diner, pode ser que eles acabaram até jogando esses protótipos fora e colocando as crianças originais, que seria o modelo dos clássicos. E aí os clássicos vão para 85 e aí que as crianças morrem e são colocadas dentro dos animatrônicos clássicos. Só que os protótipos acabaram sendo jogados pra fora e tal. E é isso, eles foram levados de uma pizzaria para outra. Então existem dois ramos, mas eu acredito que seja. Os clássicos, eles existem desde 82, e aí eles são levados até 85, onde as crianças morrem dentro deles, e depois eles ficam lá naquela pizzaria e tudo mais. Aí 87 reabre, e aí acabam usando os Withereds como peça de reposição, igual meio que falado no filme. Depois disso, como que eles andam e tudo mais? Gente, tem vários animatrônicos que andam mesmo sem precisar ter uma alma. Por exemplo, o próprio Plush Trap, o próprio Balloon Boy. Meio que a galera acredita que o Balloon Boy tem uma alma, mas tem o próprio Plush Trap pra falar que ele não tem alma e ele anda por aí também. Tem nem todo animatrônico, né? Tem até os Endos que andam também, né? Desde o FNAF 2, que mesmo eles não tendo uma alma, eles acabam andando por aí e tudo mais. O que acontece é, depois do evento de 85, eles fecham o lugar com aqueles animatrônicos e eles vão fazer uma nova localização e aí surgem os Toys. Os Toys também dá problema e tudo mais, aquele lugar inteiro fechado junto com os Withereds. Eles pegam os modelos de 85, que são os clássicos, e aí eles abrem a pizzaria em 88 até 93, que é o tempo que dura, né, o último, né, ali daquela época, de 88 até 93, que aí já é o modelo dos clássicos com as crianças já mortas lá dentro. Só que aí passa esse tempo que as crianças já, né, a carcaça já foi e tudo mais, e as almas ficaram presas ali dentro por muito tempo. Eu acredito que seja mais ou menos desse tipo. Perdão se eu expliquei na questão dos Withereds estarem ainda continuando e tal, mas sempre existiu essa vontade da Fazbear Entertainment de usar esses Withereds pra alguma coisa, mas aparentemente isso não chegou a concluir, ou se concluiu foi só em forma de protótipo, né, ou forma, enfim, que eles só existem, né, e por aí vai. Isso é evidenciado tanto nas cutscenes no FNAF 2, como também na UCN, que é mostrado a primeira vez
o visual do Fredbear. E adivinham como que é o visual dele? Clássico. O filme também reforça isso, mostrando um visual clássico para os animatronics. E atualmente, o Secret of the Mimic reforça ainda mais a teoria. Glam Eye. Essa teoria diz que os animatronics Glamrocks não estão sendo possuídos por nenhum espírito, mas sim eles possuem uma IA defeituosa. Sim. Essa teoria já foi comprovada desde o Security Breach. A tecnologia Glamrock é surreal. Os Glamrock já possuem uma consciência bem forte, então eles não precisam de um espírito pra ser do jeito que eles são. Os Glamrocks só atacam porque eles estão contaminados com o vírus do Mimic. Exatamente. O FNAF Ruin explica mais ou menos isso, onde o Mimic que está trancado no subsolo do Pizzaplex está contaminando todo o Mega Pizzaplex. Por isso os Glamrocks atacam. Eles não estão sendo possuídos, eles não possuem uma alma, eles só possuem uma inteligência artificial defeituosa. Glitch. E aí confirma também no próprio Tales from the Pizzaplex, que tem, né, os epílogos que também mostram mais a respeito disso, e tem até outras histórias, se não me falha a memória, eu não vou lembrar agora, que contam a respeito dos Glamrocks atacando. Eu já fiz os resumos no canal também, né? Então, é isso. Mimic. Essa teoria diz que o Glitch Trap é o Mimic. Sim. Essa teoria direto entra em conflito com a comunidade e com a Por que não é 3 aí? Eu não sei. Por que, meu mano? Fazem aí, não sei, mas vamos lá. teoria Glitch Afton. Mas assim, gente, é só vocês olharem pro visual do Glitch Trap. O visual do Glitch Trap é similar a um traje de mascote. Sim. E adivinha o que Mimic fazia no Secret of the Mimic? Ele Usava vestia roupa de um mascote. traje de mascote. Que tá até no Não final só do Ruin. isso, como as falas do Glitch Trap é literalmente as mesmas falas da Tape Girl, Exato. só que desacelerados. Exato. Sim. Can you hear me? Hello? Can you hear me? Hello? Can you hear me? Ele imitando. Mostrando que o Glitch Trap estava imitando a Tape Girl. Tá, mas por que ele tem um visual de um coelho amarelo, igual o William Afton se vestia? Bem, isso é mais complicado de explicar, mas... Não. Algumas teorias dizem que a consciência do William Afton está no Help Wanted. Não. Então, após o Mimic entrar dentro do Help Wanted com a sua IA, ele observou o comportamento antigo do William Afton. E com isso, ele acabou copiando tanto o seu visual quanto o seu comportamento. Não. Mas agora, essas... Não, tá errado. O que acontece das provas são, deixa eu até mostrar elas pra vocês, né? Agora eu vou acrescentar o Zé Lorinha. Ó, tem um animatrônico chamado ORGN, que é esse bicho aqui. Eu vou mostrar a foto pra vocês. Saiu no site do Scott Calton e é a respeito do Five Nights at Freddy's Help Wanted, que é esse endoesqueleto. O nome dele, ORGN, já é de origem. Poucas pessoas, assim, a galera documentou na época isso que realmente existiu e tem até pra você, né, brilhar e tudo mais a imagem e tal, que já dá pra ver muita coisa, mas esse bicho também tá nos arquivos do Help Wanted. E existe também o lance das placas escaneadas, que foi colocado... O Help Wanted e o Special Delivery eles lançaram na mesma época, e o Special Delivery que traz essa explicação pra gente. Achei o e-mail, achei o tal e-mail que tem no Special Delivery, e tá aqui, ó, System Glitch. Ei galera, eu acabei de ser chutado do sistema, eu terminei de escanear a última placa-mãe que o Dan trouxe aqui, mas agora eu estou preso. Tem alguém já tendo esse erro desconhecido? Porque eles acabaram escaneando, né, as placas antigas, tanto do Mimic, tanto de outros animatrônicos. Então, por eles terem escaneado a última parte, que é justamente o Mimic, pelo que dá a entender também, isso foi utilizado no Help Wanted, também tem os mesmos detalhes lá. Uma empresa foi utilizada e fez a mesma coisa, no Help Wanted aconteceu a mesma parada. Então, o que dá a entender é que o Mimic foi escaneado e aí o
programa, né, que tava dentro do Mimic que acabou sendo colocado pra ficar, né, e foi utilizado dentro do Pizzaplex. Então é por isso que também tem essa prova, mais ainda colocando pra vocês, de que, né, esse negócio de ser o William Afton, de que acabou tendo a consciência e tal, não é tão verdade. Ah, mas por que então é uma roupa e tudo mais? Porque os caras estavam programando com base nas histórias e lendas urbanas. Isso é até falado no começo do Help Wanted, que eles falam, a intro do Help Wanted fala, ó, a gente vai brincar com as lendas urbanas e as coisas do passado. Ah, beleza? Beleza. Vai ser as coisas ruins do passado? Vai. Vamos colocar as coisas que estavam acontecendo lá no passado? Vai. O que era? Um coelho amarelo que acabou entrando na pizzaria e acabou fazendo as coisas. Tem justamente os áudios disso reproduzidos tanto na noite 1, noite 2, no FNAF 1, FNAF 2, FNAF 3, do próprio Help Wanted, que acaba citando justamente que acabaram pegando uma roupa amarela lá de trás. O Mimic acabou aprendendo isso, vendo todas as informações do passado e acabou recompilando isso em forma de Glitch Trap. Acabou aparecendo essa anomalia, esse bicho bizarro. O Glitch Trap nada mais é que uma anomalia gerada por uma programação bizarra que é do Mimic. Então, por conta justamente, né, de ter todas as informações do FNAF 1, 2 e 3, que acabam pegando as fitas. Se vocês jogarem o Help Wanted, tem lá FNAF 1, 2 e 3 e esses estão inteiros, junto com as falas do Phone Guy, tanto da galera da Faster Frights, quanto as fitas que acharam lá no passado. Tudo isso foi recolocado e o Mimic acabou basicamente aprendendo a história de FNAF, né, de tanta coisa que eles acabaram colocando do passado ali. E o Mimic só meio que, eu não digo que copiou, mas ele, né, acabou interpretando as paradas do jeito dele. Ele acabou interpretando o coelho amarelo daquela forma. Não é pra ser igual o William Afton, porque ele não sabe nem como o William Afton falava. Isso nunca foi trazido naqueles jogos, né, nos que a gente já jogou lá, FNAF 1, 2, 3, 4 até o 6. Então, é mais o Mimic imitando, né, a história do que seria pela interpretação da cabeça dele, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu trouxe isso já no documentário, eu acho que isso não mudou. Mas eu acho que só mudou o sentido de que, na verdade, o Glitch Trap é um Mimic, tá? Então, vamos continuar aqui. Assim é a teoria mais importante de FNAF. É a teoria de você deixar o like no vídeo e se inscrever. É isso aí, boa. Ó, essa teoria é 10 de 10, viu? Confirmada pelo próprio Scott Calton, ó. Mas é sério, se você tá gostando do vídeo até aqui, dá um like e se inscreve, porque ajuda a divulgar. Então agora vamos para as teorias desmentidas de FNAF. Vamos lá. Essa parte ficou tão grande que eu vou ter que trocar a gameplay de fundo. Então vamos lá, pô, vambora. Vamos ver o que foi desmentido aí. Agora, nessa parte do vídeo, o medidor de veracidade vai funcionar da mesma forma. Quanto mais alto for o nível, mais a teoria foi desmentida. Tá. Unwittered. Essa teoria diz que já existiu uma versão consertada dos Wittered animatronics. E como eu citei anteriormente na teoria Retrofit, os Unwittered nunca existiram. Sim. Sempre foram os clássicos animatronics. Como eu já citei o Secret of the Mimic, com os protótipos, os clássicos criados pelo Edwin Murray, o protótipo do eu quero Henry falar M. algumas outras evidências que desmentem ainda mais essa teoria. A evidência mais clara está no jogo do Into the Pit, onde os animatronics já possuem um visual clássico e não os Wittered consertados. Sendo que o Into the Pit se passa na pizzaria de 1985. E lá, não há nenhuma menção dos Wittered animatronics, justamente porque sempre foram os clássicos. O filme de FNAF também desmente ainda mais essa teoria, onde os clássicos animatronics presenciaram o MCI. E também, isso é mais questão de lógica, porque em nenhum local de FNAF apareceu um visual dos Wittered consertados. Verdade. Nem em teasers, nem em trailers, nem no FNAF 2, nem em livros, em lugar nenhum apareceu o visual dos Wittered consertados. Aí eu tenho que te dar uma refutada. Mas não é da linha principal de FNAF. Então, a gente pode considerar como um fanservice, né? My Pop Goes. Pop Goes Unwittered. O que aconteceu? O jogo agora, confirmado pelo Scott Calton, ele é um spin-off de FNAF. E aí, o My Pop Goes... Ah, Cor, mas é uma fangame. Não é mais. Esse é o problema.
esse jogo não é mais uma fangame. Esse jogo, ele é um spin-off de FNAF, ou seja, uma outra linha, uma parte a mais, né? Tanto o Pop Goes, o Candies e o The Joy of Creation viraram spin-offs oficiais. E tem isso aqui no Pop Goes, ou seja, visto e aprovado pelo Scott Calton. Ah, Cor, mas não é na linha principal do jogo. Sim, concordo, tá tudo bem, tá tudo certo, isso aí nós estamos na mesma página. Realmente o que o Fazli tá falando é true. Só tô dizendo que eu acredito que sim, em algum momento, os Withers, eles até chegaram a ficar montados, mas eles nunca fizeram parte mesmo de uma atração. Eles nunca chegaram a fazer parte igual os clássicos fizeram parte, né? Eles até puderam ter tentado uma época, mas não deu certo, e eles foram descontinuados, né? Desde a época lá dos anos 80 e tudo mais, né? Desde quando começou os clássicos, depois o Henry e Emily porque queria também, não o Henry, mas também o William, queriam fazer esses outros bichos, essa outra versão. O Edwin Murray não concordou, manteve o design daquele jeito, e talvez eles até chegaram a montar os bichos, né? Justamente para Freddy Fazbear Pizza de 82. Mas eles acabaram, por conta do incidente da criança chorona, muito possivelmente, acabaram descartando isso e aí falaram, não, vamos voltar pros clássicos, que eles já estavam prontos e tal, e não vai ter problema. Tanto que isso justifica que o primeiro restaurante já é os clássicos, depois de 85 continuam os clássicos, aí acontece o MCI, e aí justamente os Withers, eles são peças de reposição mesmo, até tá sendo colocado no filme. Nossa, Cor, tá jogando os Withers pra bosta. Aí é o problema que não tem explicação deles mesmo em mais nenhum lugar, pessoal. Não tem muito que a gente possa fazer aqui. Parece que a tal da retrofit, né, tá certo, parece que mudou um pouco, mas enfim. Acertados. O máximo que apareceu foi o visual do Withered Freddy, entre aspas, consertado, onde a logo da Fazbear Entertainment no FNAF 6 e o jumpscare do Freddy no Into the Pit possuem o visual, entre aspas, consertado do Withered Freddy. Mas isso daí é outros 500, até porque nenhum outro animatronic apareceu visual consertado do seu modelo Withered. Teoria adulta. Ai, meu Deus do céu, não! E essa teoria é meio engraçada. É memes. Mas ela diz que o Cecil Location é um local de entretenimento adulto e eu desisto. Pois é, isso é uma teoria. Criado pelo Kane Carter, do jogo que eu falei agora há pouco, tá? Do Pop Goes. E ela usa como base o visual dos animatronics serem picantes. E pelas cores e a estética da Cecil Location ser similar a um bordel, e eu prefiro não continuar falando sobre essa teoria. Eu só quero que vocês saibam que ela foi desmentida pelo próprio Scott Calton, então não tem mais o que falar sobre. Tales Games. Essa teoria diz que as histórias dos livros Tales from the Pizzaplex acontecem no mesmo universo de FNAF. Essa teoria foi praticamente desmentida pelo Secret of the Mimic, onde o Tales from the Pizzaplex conta uma história completamente diferente da história do Mimic nos jogos. Sim. Por exemplo, não, realmente. no Secret of the Mimic é mencionado que existia 2 Mimics, porém, no Tales from the Pizzaplex é dito que só existiu um Mimic. O Tales também coloca como se o Mega Pizzaplex tivesse sido construído em 2019, sendo que isso não faz nem um pouco de sentido com o jogo do Into the Pit. Como também há muitas áreas no Mega Pizzaplex do Tales from the Pizzaplex que não está presente no Security Breach. Mas agora, essa teoria foi completamente desmentida com o jogo do Secret of the Mimic. Tá bom, mas se o Tales from the Pizzaplex não é canônico, pra que eles servem? Você pode estar se perguntando isso. Bem, até eu quero saber essa resposta. Mas Tá bom, eu te dou a resposta, porque eles foram a base pra construir e ter mais ideias sobre o que é esse bicho. Tanto que é de lá que vem o negócio da história do David, é de lá que a gente sabe que ele morreu atropelado. Ah, mas o jogo fala algo do tipo, dá umas ideias bem por baixo, né? Umas coisas que, por exemplo, no Secret of the Mimic, não tem falando que o David foi atropelado, por exemplo, a gente sabe disso por conta dos livros, né? Descrito com mais detalhes, assim. Outra coisa que tem no Tales from the Pizzaplex, o próprio epílogo do Secret of the Mimic, do Mimic, como que ele foi levado pra parte do Security Breach. Não tá explicando isso no Secret, não tá explicando isso no jogo. Nem no Ruin é explicado, como é que esse bicho veio parar aqui. Isso tá explicado nos livros. Pô, tá de lá.
que a Fazbear Entertainment pegou o carregamento de vários animatrônicos, inclusive o Mimic, que foi utilizado para levar para um outro lugar, e eles acabaram querendo colocar, né, no fundo da pizzaria. E aí acontece todo aquele plot do cara que é um funcionário que acaba reativando o Mimic e tudo mais. E aí que ele acaba saindo, o Mimic volta à vida e tudo mais da primeira vez, né? Ali pelo menos pela história do livro. Então é pra isso que o livro serve. Não acho que a história é ipsis literis, com certeza não é, mas tem alguns detalhes que preenchem as lacunas que faltam, que estão nos jogos, que na verdade não estão nos jogos, perdão. Pode haver duas respostas para isso. A primeira é de que somente algumas histórias do Tales from the Pizzaplex podem ser consideradas canônicas e que fazem sentido na história, e outras não. Igual a Fazbear Frights. Uma outra hipótese é que, devido ao que aconteceu com o Security Breach durante o seu desenvolvimento, o Scott pensou em criar o Tales from the Pizzaplex para consertar a história do Security Breach. Porém, quando ele viu que já tinha dado merda... Não, outra coisa também que tá errado isso aqui, uma informação meio falsa, porque segundo fontes da própria Scholastic e do próprio Scott Calton, o Tales from the Pizzaplex já estava planejado depois da Fazbear Frights, sendo que eu sei que a Fazbear Frights, deixa eu até pegar aqui, deixa eu pegar Fazbear Frights Dates, Releases. Porque, se não me falha a memória, o Tales from the Pizzaplex, eles acabaram... Perdão, a Fazbear Frights, ela acabou... Deixa eu pegar aqui, em 2022, tá falando aqui. E aí o problema é, o Prankster, que é a última história, foi lançado um mês antes do Security Breach. Security Breach lançou em 2021. Se não, que eu me lembro ser 2021. Deixa eu ver, Security Breach Releases. Foi em dezembro de 2021. Release date... 16 de dezembro de 2021, não tô tão maluco assim. Então, aí, parece que o Tales from the Pizzaplex já estava sendo projetado e escrito em 2021 também. Porque Tales from the Pizzaplex Release Date. Tales from the Pizzaplex Release Dates. Releases Dates. Vou pegar aqui as datas do Pizzaplex. Aí, em coisa de meses depois, já tem a história, né? Já tem o primeiro Tales from the Pizzaplex, que é o Lally's Game. E justamente no epílogo desse livro já tem mais coisa a respeito do Mimic, né? Sendo que não tinha direito menções do Mimic ou que a gente sabia o nome do bicho lá no Security Breach. A gente não tinha nem noção, mas foi colocado esse novo animatrônico e tal que tava matando todo mundo nos epílogos do Pizzaplex. Então, meio que isso já estava pensado pra pôr no Security Breach, já estava talvez pensado pra colocar nas histórias, isso já em 2021. Então, não, o Scott Calton não pensou nisso aqui. Não, ele pensou, é que ele não contou toda a história pra Steel Wool. A cagada do Scott Calton foi não ter falado tudo pros caras, porque ele ficou com medo do povo vazar. É isso que eu lembro até da entrevista. Mas que ele tava já fazendo, ele já tava assim. Que eu me lembro, ele já tava assim. Merda, e que as pessoas não estavam gostando do Tales from the Pizzaplex, porque não fazia sentido. Ele só decidiu abandonar e fingir que esses livros e contos nunca aconteceram. Até porque, eles são importantes, pô. Se vocês vissem a descrição de cada história do Tales from the Pizzaplex, é completamente diferente dos jogos. Tipo, até o próprio Pizzaplex é muito diferente do que está no Security Breach. Mas eu só quero que vocês saibam que o Tales from the Pizzaplex não é mais canônico. O Secret of the Mimic destruiu essa teoria. Não, mais ou menos, cara. Não é tanto assim, não. Mais ou menos. Calma aí. Eu não sei de onde você tá batendo esse martelo. Mas tudo bem. Eu acho que sim, o Tales from the Pizzaplex tem algumas coisas que são úteis, mas novamente, eles servem pro seu próprio universo. Mas tem informações lá que a gente só descobriu do Mimic justamente nesses livros. E eu entendo que tem coisas que... os eventos que aconteceram, que foram descritos ali, foram diferentes do que aconteceu nos jogos. Até aí tudo bem. O livro pode ser uma coisa, quando você adapta pro jogo é outra. E tudo certo, tudo bem. Mas então, Cor... você acabou de falar que os livros e cada coisa é seu próprio universo. Sim, mas ainda assim esses livros têm a sua utilidade. Tem coisas lá que, por exemplo, explica a relação da Vanessa Gregory, que o próprio GG ele colocou ali. O próprio Help Wanted, que é a história do desenvolvedor indie e tudo mais, fala algumas coisas e tal. Under Construction. Tem vários detalhes, por exemplo, nos próprios epílogos, que servem pra complementar melhor a história. Mas eu não gosto. Tá bom, você não gosta, fica com o Secret of the Mimic, porque eu não gosto de nada. Eu gosto lá do FNAF 6. Aí é outra história, é outra conversa, né? Mas só tô dizendo que, sim, eles têm detalhes
detalhes que são importantes. É porque pra mim, se for descanonizar, pessoal, na minha concepção, tem que descanonizar tudo. Eu sou desse jeito. Não tem como a gente pegar... se a gente for pegar uns pedaços que são importantes e beleza, beleza. Porque o jogo é a linha principal. Agora, se a gente tem que descanonizar todo o jogo. Esquece Andrew, esquece todas essas teorias aí. Mas se eu começar a falar isso, vai ter gente que vai ficar pistola comigo. Sendo que eu acho que, na minha concepção hoje, as coisas não foram feitas à toa. Tem coisas que foram usadas de detalhe pra ter mais pista, pra enriquecer melhor a história. Mas eu admito que sim, a linha dos jogos é a linha principal. E os livros são um apêndice, não pra ser o substituto, né? E mesma coisa com os livros, o filme, né? Que é só uma adaptação. A linha principal continua sendo dos jogos. E é isso, segue o baile. Frights Games. Essa teoria é a mesma coisa da teoria passada. Ela diz que a franquia de livros da Fazbear Frights é canônica. E seguindo a mesma Algumas lógica coisas da só. teoria do Tales Games, essa situação é um pouco diferente do que aconteceu com o Tales from the Pizzaplex. Pois pode ser que algumas histórias da Fazbear Frights seja canônica. Ainda mais com a chegada do jogo do Into the Pit, pode ser que a Fazbear Frights tenha algumas histórias canônicas, não totalmente, mas só algumas. Porém, uma coisa que é mais certa que podemos afirmar é que os epílogos da Fazbear Frights é sim canônico. Até porque é nos epílogos da Fazbear Frights que conta a origem da sexta criança do MCI, o Andrew. Pois No o Fat próprio também, Stitch Wraith no faz o 1280 paralelo também. com Golden Freddy, onde é possível um animatronic conter duas almas dentro de si. Porém, antes de desmentirmos de vez essa teoria, eu acho melhor esperar o próximo jogo da Fazbear Frights, que muito provavelmente vai ser o Fat. Porque, ao meu ver, ainda é cedo demais para desmentirmos essa teoria. Ia lá. Teoria dos sonhos. Essa teoria provavelmente é a mais conhecida de FNAF, mas ela diz que tudo que aconteceu na franquia inteira se passa dentro da cabeça do Crying Child. Não. Eu lembro de Aí. quando eu tinha 7 anos e tinha visto o vídeo do Souzones explicando sobre Alô, essa teoria. Souzones! Eu tinha acreditado super na época. Mas essa teoria já foi desmentida pelo próprio Scott Calton. E ele até mesmo tira sarro dela. Tá, é falsa essa teoria dos sonhos aí. Hudson Guard. Essa teoria diz que o personagem Hudson, do conto What We Found da Fazbear Frights, é o guarda do FNAF 3. Essa teoria tá dando uma discussãozinha mais ou menos na comunidade, porque sempre acreditou ser o Michael Afton o guarda do FNAF 3. Porém, nesse... Não. Na minha época, a gente falou que nem era o Michael Afton também. É o outro cara. Né? O Michael Afton, ele não seria nem o protagonista do 3. Ele só passa por lá. Mas, enfim, eu não vou pôr minha mão no fogo por nenhuma das coisas aí. Eu vou esperar mais informação. Mas também eu acho que não é o What We Found. O What We Found é um guarda antes, que é morto pelo Springtrap. É tipo um prequel dos FNAF 3, na minha opinião. conto da Fazbear Frights, é mostrado um outro guarda noturno no FNAF 3. Eu particularmente gosto e acredito nessa teoria, mas ao mesmo tempo não gosto e não acredito. As primeiras evidências estão na própria história, onde é dito que o Hudson foi contratado para ser o novo guarda noturno na Fazbear Frights, ou seja, da atração do terror do FNAF 3. Porém, há umas controvérsias nessa história. Primeiro porque, no conto, é mostrado salas extras que não está no FNAF 3. Não só isso, como também o Hudson enfrenta o Springtrap em só uma noite, enquanto no FNAF 3 nós precisamos enfrentar em 5 noites. E precisamos levar em consideração que na noite 1 do FNAF 3 o Springtrap está desativado. E também essa teoria presume que a teoria Frights Games seja canônica. E como eu disse anteriormente, eu prefiro esperar mais um pouco para ver se a Fazbear Frights é de fato canônica, ou se podemos considerá-la. Então, se você quiser considerar que é o Michael Afton guarda do FNAF 3, ou que é o Hudson, fica ao seu critério. FNAF 3 2015. Essa teoria diz que o FNAF 3 se passa em 2015. Nossa, não, pera aí, cara. Desmentida? Quero ver. Essa teoria deu um problemão no começo do ano. Tanto que eu tive que até postar uns shorts explicando melhor essa teoria. Porque até então todo mundo achava que FNAF 3 passava em 2023.
Porém, agora veio essa, entre aspas, nova teoria falando que o FNAF 3 se passa em 2015. Eu não acredito nem um pouco nessa teoria. Porque, primeiramente, acredita-se que o presente do Into the Pit se passa em 2021. E, na Jeff's Pizza, é mostrado que a Safe Room estava selada. A Safe Room foi onde aconteceu o MCI e onde o William Afton morreu no Trajes Springlocks. Então, se na Jeff's Pizza a Safe Room ainda estava selada e no FNAF 3 ela foi selada, significa que o FNAF 3 se passa depois de 2021. E também, muito provavelmente, a Jeff's Pizza virou a Fazbear Frights futuramente. O pessoal... Como é que é o negócio? A teoria. Porque, primeiramente, acredita-se que o presente do Into the Pit se passa em 2021. Tá, ok. E na Jeff's Pizza é mostrado que a Safe Room estava selada. A Safe Room foi onde aconteceu o MCI e onde... Não, mas aí vocês estão presumindo que é o mesmo restaurante da Jeff's Pizza é o mesmo restaurante do FNAF 1? Porque, gente, a sala... Não, mas peraí, não são a mesma localização, pô. Ou são? Ah, não. Não são. Não são não, pessoal. Não é. Não é, pô. Não é. Não tem como. Sempre foi colocado que foi feita uma nova localização, pô. Sempre foi colocado uma nova localização para as pizzarias. Por exemplo, quando surgiu a Freddy Fazbear Pizza, quando surgiu ela e tudo mais, aquela coisa toda, quando foi fechada, mas na verdade, mesmo se for a mesma localização, não faz tanto sentido também. Ela pode estar fechada. Ela pode estar fechada, né? Porque aí a galera vai falar assim, pô, mas é porque o presente do... Assim, ó, a gente já tem que contar. Se a Jeff's Pizza realmente é um lugar que depois foi comprado e tal, e surgiu o restaurante e tal, e aquela porta fechada pode ser por qualquer outro motivo. Não necessariamente porque o William Afton tá lá dentro, né? E mesmo se tiver, pela ordem e os fatores das coisas que aconteceram, mesmo que seja o mesmo restaurante, isso, eu não acho que é uma evidência tão forte, na minha opinião. Mas deixa eu terminar de ouvir aqui, pra eu explicar melhor. O William Afton morreu no Trajes Springlocks. Ele morre no FNAF então, 1, mas tudo se bem. na Jeff's Pizza a Safe Room ainda estava selada e no FNAF 3 ela foi selada, significa que o FNAF 3 se passa depois de 2021. E também, muito provavelmente, a Jeff's Pizza virou a Fazbear Frights futuramente. O pessoal tava acreditando nessa teoria porque no Tales from the Pizzaplex é dito que o Mega Pizzaplex foi construído em 2019. E no subsolo do Mega Pizzaplex, vocês sabem que há a pizzaria do FNAF 6, e o FNAF 6 aconteceu depois do FNAF 3. Porém, como eu já disse antes, o Tales from the Pizzaplex não é canônico. A história do Tales from the Pizzaplex é completamente diferente das histórias dos jogos. Mas então, povo, essa foi a última teoria... Não, perdão. Deixa eu dar like. Não, peraí. Não é completamente diferente. Alguns detalhes que são diferentes, pô. Desmentida de FNAF. Pelo menos aqui eu achei mais interessante, porque tem muitas outras teorias desmentidas de FNAF. Não, eu acho que é desmentir que... Pera aí, que eu dei uma bugada agora. Porque esse negócio aqui, na verdade, na minha concepção, o FNAF 3 ser em 2015 é a teoria do quê? Quando fala 30 anos depois que a pizzaria foi fechada, na época, a galera somou. Qual foi a lógica? Deixa eu explicar melhor. Qual foi a lógica para que... o FNAF 3 é em 2023? Porque a gente descobre pelo salário, pelo paycheck lá do FNAF 1, que o lugar é de 93, ou pelo menos ali na década de 90. 30 anos depois seria 2023. O que aconteceu foi o quê? Quando agora surgiu justamente o local que teria fechado a Freddy Fazbear Pizza, que acontece no MCI, é em 85. Bota uma data lá, 85. E 30 anos depois dessa pizzaria é justamente 2015. É daí que vem a lógica de pensar que o negócio fechou. A parada, pra vocês entenderem melhor, pessoal, é o seguinte, pra vocês não ficarem tão confusos, né? O FNAF, a Freddy Fazbear Pizza, a gente entende que nasceu em 83 ou ali na década de 80, né? Principalmente 83. A Freddy Fazbear Pizza, que é o restaurante que a Charlie morre até. Quando acontece isso, aparentemente esse restaurante foi fechado. Dá até a entender que morreu uma criança, tal, não sei o que, né? E aí acabaram fazendo uma outra localização. Estão pegando a visão? Depois disso, surgem os eventos do MCI em 85. Aí, quando acontece isso, descobrem as crianças e acontece a investigação criminal, esse local é fechado e aí surge o restaurante de 87. Muito possivelmente é o mesmo lugar que foi o lugar que a Charlie
foi morta. Então a Fred Fazbear Pizza de 82, um exemplo, reabriu em 87. Só que ela durou poucas semanas e já foi fechada, né? Aí os caras reabriram em 88 em uma outra localização, que aí eles fizeram um local novo e tudo mais. Mas o que dá a entender que pode ser da Jeff's Pizza aqui e tal, né? Que a galera tem a teoria. Aí, mesmo que for com isso, o William Afton, ele preso lá e acabaram pegando as coisas e tudo mais. Se foi em 2015, mas a porta fechada. Pode ficar fechada, porque não tem nada mais lá dentro, né? O negócio já foi pego e já aconteceu o Fazbear Frights. É uma explicação. Não, mas por que então o Into the Pit, a galera subentende que é 2021? Vamos lá, pessoal. A explicação de Into the Pit ser 2021 é qual? Tem um grafite, né? Onde tem um certo grafite. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Não dá pra ver direito, mas é um grafite de uma outra pizzaria dentro do jogo do Into the Pit. Vou mostrar aqui pra vocês. Não sei se vocês dá pra ver aqui, mas tá grafitado 2018, né? E aí, o pai do Oswald começa a falar a respeito de outras localizações que teria, né, fechado por volta dessa época, colocando realmente que o Into the Pit estaria em 2021, o tempo presente que o Oswald ele vai, né? Mas indica que é depois de 2015, não importa. O importante é que é 2015 e tudo mais. Tem na escola do Oswald também, mostrando que se for realmente consistente a data, tem justamente um calendário que eu vou mostrar pra vocês agora. Deixa eu diminuir aqui o tamanho, pra vocês verem o calendário de agosto, que é justamente quando o Oswald tá lá. E aí, são os dias marcados aqui da semana, e a data que bate, que seria do dia, né, que é agosto aqui tá marcado, seria justamente um agosto de 2021. Vocês podem pegar que vai bater a mesma parada, né, vai bater a mesma coisa. Então é por isso que tem essa coisa. Tem também no próprio site, né, quando começou a ter um ARG, ia ter um ARG do Into the Pit e tudo mais, o Jeff's Club e tudo mais, tem um negócio falando de 2020, falando de coisas desta época e tal. O que vocês precisam saber é, um lugar foi fechado em 2018, ou seja, indica que o lugar foi fechado, né, em 2018 e foi passado depois pra frente. Aí tem agosto, aquele desenho bate com um agosto de 2021, e aí tem toda a parte do site do ARG, do Jeff's Pizza, que bate 2020 para 2021 também. Então é isso que vem a lógica do Into the Pit, ser em 2021. Tem também outras coisas também, né, falando, né, referências em Drelix 2020, como se já tivesse acontecido Godzilla 2020, ou algo do tipo, enfim. O ponto que eu quero dizer é, mesmo com isso, mesmo que o negócio não muda tanto, porque se a Jeff's Pizza está ainda existindo e é o mesmo lugar do FNAF 1, quer dizer que o lugar foi completamente largado, aconteceu justamente o que acontece com lugares abandonados, o Estado, o governo pega aquele lugar, faz um leilão, e aí alguém deve ter comprado. Já é uma cidade que já tá as coisas falindo e tudo mais, alguém deve ter comprado, o lugar já tá meio decadente. Então, mesmo que seja a mesma localização de 85, e que depois virou localização de 88 para 93, que é o restaurante do FNAF 1. Mesmo com tudo isso, eles acabaram pegando as coisas lá de dentro, deixando o lugar vazio, e aí só sobraram algumas coisas lá, tipo a piscina de bolinhas, que estava presa lá naquela sala. O resto não precisava estar necessariamente aberto, mas essas salas existem. É para dizer que é o mesmo lugar, acredito eu agora. E mesmo se o lugar estando fechado, não tem problema nenhum, por justamente, né, ter essa coisa que, pô, já pegaram as coisas que pegaram e levaram pra outro lugar, tá ligado? Já foram embora. Então, esse lance da galera pegar, mas por conta da porta fechada eu não acredito, não sei o quê, na verdade, não é uma forte evidência. Na verdade, eu acho que é uma coisa que mais complementa a história. E, na verdade, não muda em nada, porque a pizzaria do The Pizzeria 2021 não interfere, né, na teoria de FNAF 3 ser em 2015, né? Já poderia ter acontecido as coisas da Fazbear Frights, porque o lugar ficou abandonado por muito tempo, né? E aí acabaram pegando as coisas e tal, e depois acabaram, pegaram esse lugar e fizeram a Jeff's Pizza até depois da Fazbear Frights. Mas, Cor, a Fazbear Frights não é no restaurante do FNAF 1? Isso que me quebrou um pouco que o Fazden falou. Não é. A Fazbear Frights é uma outra localização. É um outro restaurante não é nem restaurante, uma outra atração, uma outra parada com os elementos das pizzarias anteriores. Tipo, as máscaras, o copinho e tudo mais, né? Até o próprio Springtrap, que é de outro lugar. Eles juntaram tudo no mesmo lugar e tal. É a mesma lógica pro FNAF 6. Todos os animatrônicos se juntam pra um novo lugar, né? E aí tudo pega fogo, aquela coisa toda. Então, o que eu quero dizer é, a Fazbear Frights, ela é uma nova localização. Ela não
é a mesma localização de outras pizzarias. Pelo menos é assim que eu acho. Mas, enfim, eu posso estar errado. A galera vai debuiar aí nos comentários, só explicando que eu não acho que a Faster Fights é a mesma pizzaria do FNAF 1. Eu não sei da onde tiraram isso aí. Tanto que eu tô procurando aqui, cara, eu não sei da onde tiraram, ó, tá aqui, a galera perguntando, o FNAF 3 é a localização do FNAF 1? Falaram que não é a mesma localização. É meio que unânime na comunidade, pelo menos o que eu tô vendo aqui, tanto no Reddit de FNAF, tanto nas wikis e tudo mais, todo mundo tem o consenso. O restaurante do FNAF 3, a Faster Fights, não é o restaurante do FNAF 1, não é o mesmo local. Enfim, muito bom o vídeo do Fazny, espero ter acrescentado algumas coisas e que eu sei e mostrei aqui pra vocês. Deixa o gostei, se inscreve e ativa o sino. Muito obrigado, pessoas, tudo sempre. Tamo junto demais. É isso. Comenta aí o que vocês acharam a respeito. Tamo junto, muito obrigado e até a próxima.